O uso de determinados tipos de agrotóxicos estão contaminando colmeias de abelhas aqui em Santa Catarina. Pois é, Fernando, o estado é um dos principais exportadores de mel, que também podem estar contaminados com esse tipo de substâncias. Estudos vêm sendo feitos para minimizar esses impactos e buscar alternativas, tanto na apicultura quanto na própria agricultura. Pois é, já que as abelhas também fazem a polinização das plantações. A gente vai entender mais sobre esse assunto na reportagem de Arlis Amaro, Paulo Henrique e Ramon Kaminski. Pequenas, numerosas e essenciais no processo de polinização, as abelhas têm enfrentado um inimigo: os produtos usados na agricultura, como fungicidas e pesticidas. Estudos recentes revelaram que o efeito dos coquetéis de agrotóxicos tem matado mais abelhas do que se pensava até então. Primeiro é um efeito agudo, que se nota quando as abelhas são expostas a uma dose muito grande de produtos, em geral inseticidas ou herbicidas, e as abelhas acabam morrendo e corriqueiramente a imprensa noticia a grande mortalidade das abelhas. O Brasil bateu o recorde de agrotóxicos com registros aprovados pelo Ministério da Agricultura em 2020. Foram 493 pesticidas analisados pela pasta, em conjunto com a Anvisa e o IBAMA. Desses, um em específico, chamado fipronil, e usado nas plantações de soja, foi o responsável pela morte de 50 milhões de abelhas em Santa Catarina em 2019. E apenas em 2021 já foi encontrado em 77% das colmeias que morreram no Rio Grande do Sul, com um saldo de 400 milhões de abelhas mortas. Desde 2019, a gente teve a ocorrência de 20 casos que foram investigados aqui em Santa Catarina. Desses 20 casos que foram coletados e mandados para análise de resíduos de agrotóxicos, a gente teve resultados positivos para a presença de agrotóxicos em 7 desses casos. E nos 7 havia a presença do princípio ativo fipronil, que é o causador da mortalidade de abelhas nesses casos. Tá? Santa Catarina é responsável por 99% do mel que é exportado para países como Alemanha e Estados Unidos. São cerca de 10 mil produtores com 315 mil colmeias que podem ter o mel contaminado. A apicultura ela precisa que as abelhas estejam fortes, que as colmeias estejam saudáveis, para que a gente tenha uma produção de mel, de cera, de geleia real, de própolis, e isso só é garantido se a população da colônia estiver saudável e forte. Então, a exposição a médio ou longo prazo a doses subletais dos agrotóxicos vai enfraquecendo a colônia, e essa colônia fraca não vai permitir que tenha uma produção adequada de produtos apícolas. Existem testes laboratoriais para descobrir a presença de agrotóxicos nas colmeias, mas muitas abelhas são sacrificadas no processo. Por isso, pesquisadores da USP têm avançado em novos estudos. Conseguir fazer a análise simplesmente com 10 abelhas é um grande avanço, porque não vai precisar matar uma colmeia completa. Os pesticidas, eles afetam bastante as abelhas, porque eles deixam elas desorientadas, elas ficam mais vulneráveis a doenças, vírus. Então, o apicultor vai ter uma perda grande das colmeias por causa disso. No estudo, como também eu analisei pólen, aquele pólen que fica estocado nas colmeias, aí deu para ver que elas estão coletando já pólen contaminado. Por ser um procedimento caro, o governo de Santa Catarina fez uma parceria com um laboratório. A gente colhe as amostras de abelhas, algumas abelhas moribundas que morreram há pouco tempo, e essas abelhas são encaminhadas para o laboratório para a detecção da presença de agrotóxicos. Dependendo do produto analisado, algumas medidas precisam ser tomadas nos produtores rurais no entorno para verificar os produtos que foram utilizados, porque alguns têm proibição de serem utilizados. A movimentação por parte da comunidade acadêmica já rende pequenas vitórias no processo de diminuir a quantidade de veneno em Santa Catarina. Foi um assunto amplamente discutido, foram mais de 2 anos levando em consideração a discussão com o setor produtivo. Nós fizemos reuniões com todo o setor cooperativista, nós fizemos reuniões com o setor fabricante de agrotóxicos, onde eles apresentaram suas demandas.
Fizemos reuniões com os representantes do setor agrícola, aqui FAESC, FETAESC, que a agricultura com certeza não sofreria o impacto, os agricultores não ficariam sem alternativas técnicas para controle da praga, a qual o fipronil é recomendado, né? E, de certa forma, nós estaríamos dando um ar de, não diria um ar, nós estaríamos fazendo uma ação buscando a sustentabilidade da nossa agricultura, pois sem abelhas não tem agricultura aqui em Santa Catarina também, olhando para todo o setor frutícola que nós temos no estado, que dependem completamente do trabalho das abelhas para poder ter sucesso nas suas safras, né? Na opinião do professor Rubens, quanto menos agrotóxicos, melhor. A solução é diminuir o uso desses agrotóxicos, porque mesmo para a produção de alimentos, os resíduos que ficam nos alimentos, eles também afetam nós humanos, ou seja, eles afetam nós humanos, afetam as abelhas. Então, os agrotóxicos, né, o balanço deles é praticamente negativo para o ambiente, para a saúde da gente e para a biodiversidade.